Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Casado, sou gerente de projetos da Eman Consultoria e também sou instrutor de alguns treinamentos. E estou hoje com vocês aqui em mais um capítulo dos nossos Pílulas de Conhecimento para falar dessa vez um pouco sobre engenharia de tempos e métodos. Bom, o primeiro ponto importante a gente observar aí, né, acho muito interessante a gente tocar nesse assunto, é com relação à evolução da maneira que o homem passou a enxergar o trabalho e da maneira que ele passou a tratar, né, o trabalho de uma maneira geral, né. No modelo mais antigo era muito comum, né, a gente focar em um determinado ponto específico, em um determinado processo, uma determinada etapa do processo, né, e gerar ali diversas melhorias, né, sem entender exatamente quais eram ali, né, as necessidades, as entradas, as saídas do processo, quais as influências das ações que eu tomava aqui em etapas posteriores, né. Então muitas vezes o pessoal acabava tentando criar ali algumas ilhas de excelências, né, e um mar de problemas, né? E acaba que todo o trabalho que foi gerado ali não tem o resultado esperado, né? Muitas vezes pode chegar até a piorar, né? Como diz lá o pessoal do Lean e a própria teoria das restrições também, né? A soma dos ótimos isolados não são o ótimo global, né? Porque muitas vezes a gente acaba criando aí, né, problemas de sincronismo, problemas de material em processo, né? Então a grande evolução começou lá até com o próprio Taylor, lá na administração científica do trabalho, né? Então o primeiro ponto é enxergar o meu processo, entender o meu processo, né? Enxergar todo o meu processo, quebrar depois esse processo em etapas e enxergar como cada etapa vai ser afetada durante o trabalho, né? Pelo próprio operador, pelo processo, pela peça, etc., né? Mas também pelas etapas anteriores, né? E entender exatamente como eu comentei lá, quais são os inputs, as entradas para essa minha etapa do processo, as saídas e como as ações que eu posso gerar aqui vão afetar as outras etapas para evitar que eu gere problemas, né? Ao invés de melhorias, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente for pensar em engenharia de processo, pensar em melhoria, né, de processo, de métodos, né, enxergue o processo como um todo, é muito importante enxergar todo o processo, mesmo que depois você vai atuar só em algum ponto específico, porque muitas vezes é o que acontece, né? Eu enxergo o processo como um todo e percebo ali quais são os pontos que eu preciso de fato priorizar, né, e começar ali a atuar primeiro. Então, bom, dito isso, né, o primeiro ponto é a gente conhecer bem ali, muito bem, né, o nosso produto ou um serviço, né, caso eu esteja avaliando um serviço, né, e o processo, o método, as ferramentas utilizadas, né, as pessoas que fazem, como fazem, por que fazem, né. Então eu vou utilizar algumas ferramentas que me permitam primeiro, né, conhecer o processo, o método. Vou utilizar árvore de produto, um diagrama, um fluxograma de processo, uma folha de processo, como eu coloco aqui, né. Importante entender as precedências, né, por que essa atividade tem que ser feita agora e não antes ou não depois, né. Avaliar o próprio layout, ver se eu não tenho ali problemas de deslocamento, né, desnecessários, contrafluxo, etc., né. Conhecer a fundo o meu processo, né, onde de fato eu estou agregando valor, é uma operação, aonde é um transporte, aonde é uma espera, aonde é um estoque, né. Conhecer e levantar detalhadamente todo o meu processo. Uma vez que eu conheci o produto e o processo em detalhes, né, eu vou começar a medir essas etapas do meu trabalho, vou medir esses elementos do meu trabalho, né. Então o próximo desafio aí, né, como na primeira etapa ali, é utilizar a ferramenta adequada. Existem algumas ferramentas diferentes aí que eu posso utilizar na determinação dos tempos, né. A mais comum é a cronometragem, e ela realmente é a mais aplicável, ela é aplicável na grande maioria dos processos, né? Mas eu tenho outras ferramentas também, como por exemplo os tempos pré-definidos, né? Que me permite trabalhar num nível de detalhe, melhor, né? Ou seja, detalhar um pouco mais, né? Chegar aí a medidas de micromovimentos, né? Com tempos em frações de segundos, numa precisão melhor do que a cronometragem, né? Então depende do processo, depende da precisão que eu preciso, né? Então a ferramenta que eu vou utilizar, né? Ou até mesmo para processos não repetitivos, por exemplo, processos administrativos, né? Serviços de uma maneira geral, né? Alguns serviços, na verdade, eu posso utilizar, por exemplo, aqui a observação instantânea, né? Que é uma outra ferramenta também que me ajuda a definir os tempos para aquelas etapas que eu mapeei, né? Para aquelas etapas daquele processo que eu mapeei. Uma vez que eu já conheço o produto ou o serviço, né, conheço os métodos, conheço o processo, o método, ferramenta de cada etapa, né, conheço os tempos, eu vou começar a avaliar o que está sendo feito. E aí o que a gente vai descobrir, né, que daquele tempo total que a gente utiliza lá no nosso dia, né, da duração total do meu trabalho, uma parte do tempo eu estou trabalhando, mas outra parte do tempo a gente chama de tempo improdutivo, né?
às vezes por ações ou falta de ações do trabalhador, das pessoas, né? Ou às vezes por ações ou faltas de ações de uma supervisão, de uma gestão, de um planejamento, né? Então algumas falhas de gestão, né? Ou direção, direcionamento, né? Então eu teria uma grande oportunidade, né? Por que eu tenho esse tempo improdutivo? O que gera essas paradas, essas esperas, né? São faltas de materiais, falta de informação, falta de critério de decisão, né? Quais as ações que eu posso tomar? Legal, já identifiquei algumas oportunidades. Quando você continua avaliando lá aquele processo que você mapeou, você vai identificar o quê? Né? Mesmo durante o tempo que você está trabalhando, parte desse tempo, de fato, é o que a gente chama de conteúdo fundamental do trabalho, ou seja, eu estou fazendo um trabalho correto, da maneira correta, porém, outra parte do tempo, né, ela seria é o que chama de tempo suplementar, aqui é um tempo a mais, né, devido a problemas que eu tive ali na concepção, né, no projeto, na concepção do produto, né, na execução, né, na definição do processo, na definição do método, da ferramenta, né, etc. Né. Então eu já começo a identificar outras oportunidades que agora na etapa seguinte eu vou utilizar as ferramentas adequadas para ver a maneira que eu posso fazer para eliminar ou melhorar também essa situação. Né. Bom, levantei meu processo, né? Levantei os tempos, analisei aqui etapa por etapa o que de fato eu devo fazer, o que eu posso eliminar, né? Então, né, agora as etapas de propostas de melhorias, né? Então, como eu acabei de comentar agora, a primeira coisa que eu quero saber é, de todo aquele trabalho que eu faço, o que eu de fato tenho que manter ali ou o que eu posso eliminar, né? A gente percebe muitas vezes aí que algumas etapas do trabalho, definidas lá no passado, né, quando eu tinha alguma restrição, por exemplo, hoje, em função de evolução do material, evolução da ferramenta, etc., né, por exemplo, né, não é mais necessário. Né? Então, se eu identifico atividades que não agregam valor e não são necessárias, a primeira coisa que eu quero fazer é eliminar. Eu não vou propor nenhuma melhoria para uma atividade que possa ser eliminada. Né? Então, o que eu posso eliminar? Já vou eliminar do meu processo. Do que sobrou, será que tem alguma atividade que eu posso combinar, né? Fazer simultaneamente, né, a etapa A e a B, né, ganhando aí eliminando movimentações, eliminando esperas, né, otimizando o uso do meu recurso? Se eu puder, eu vou combinar algumas etapas. Né? Outra oportunidade, né? Será que eu tenho a oportunidade de ganhar e gerar alguma melhoria, seja com relação ao tempo, seja com relação ao uso de ferramentas, seja com relação à qualidade do produto, né? Será que eu tenho alguma oportunidade de permutar, inverter essas atividades, me geraria algum ganho? Né? Se tiver, está aí uma oportunidade. E por fim, aquilo que eu não puder eliminar, não puder combinar, não puder permutar, ou seja, ela tem que ser executada e naquele momento, né, eu vou buscar melhorar, vou buscar simplificar. Né? Será que eu posso simplificar o trabalho da pessoa, reduzir distância, dar a ferramenta adequada, melhorar setup, melhorar layout? Né? O que eu posso agora de fato melhorar naquela etapa do processo? Né? E aí sim eu vou propor essas melhorias, propor e implementar essas melhorias. Né? O grande desafio aí é que muitas vezes o pessoal pula essa etapa importante. Né? Toda vez que você propõe uma melhoria, uma alteração no processo, é importante que você define o padrão, né? Seja através de um procedimento, uma instrução de trabalho, ou uma lição de um tema, como a gente coloca aqui, né? Se você fez qualquer alteração que te gerou alguma melhoria, eu reduzi estoque, eu melhorei a qualidade do produto, simplifiquei o processo, né? Aproximei aqui os itens no posto de trabalho, reduzi movimentos desnecessários, garanti a qualidade da informação, eliminei esperas, né? Eliminei transporte através do melhoria do layout. Você gerou essas melhorias, você está melhorando o seu desempenho. É o que ele mostra aqui, nossa briga no dia a dia, né? Empurrar aqui, né, essa pedra, né, montanha acima para melhorar o desempenho. E conforme a gente gera essa melhoria, o trabalho padrão, né, a padronização, ela serve justamente como uma cunha que não deixa o pessoal voltar a fazer a atividade da maneira que ela fazia antigamente. Né? As pessoas têm uma certa tendência, né, algumas pessoas a voltar, né, ao que faziam antes. Né? Então é muito importante, eu vou implementar, vou propor as melhorias, mas para eu garantir que ela de fato seja implementada, eu preciso criar um padrão e treinar as pessoas, né, para que de fato elas consigam executar o trabalho daquela maneira, sem voltar ao que era antigamente. Né? Bom, em função do nosso tempo aqui, né, como a gente comentou lá, é uma pílula de conhecimento, né, são pequenos vídeos, né, eu vou agradecer aqui a participação de vocês, né, agradeço aí o tempo dedicado, a dedicação de vocês aqui, e vou deixar um convite para quem quiser se aprofundar mais, né, nessas etapas, né, mas principalmente também, né, nas ferramentas que a gente utiliza, né, e fazer alguns exercícios junto com a gente.
eu deixei um convite para nos procurar em nossos treinamentos, né? Aí sim, a gente tem lá, com 2 dias a gente consegue se aprofundar, né? Muito nessas etapas, nessas ferramentas e em outras que a gente acabou não comentando aqui, né? E fazer alguns exercícios para fixar, né? Então deixo o meu convite aí para quem quiser se aprofundar, nos procurar, e por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.